Já convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para outra margem do lago. Então o mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permita-me primeiro que eu vá sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos enterrem, sepultem os seus mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor é indulgente, é favorável. 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caríssimo diácono Bruno, irmãos e irmãs. Esse texto que nós acabamos de escutar, do livro do Gênesis, toda vez que eu escuto, eu percebo aqui nesse texto a força da intercessão, do clamor que um justo faz diante de Deus. Mas eu quero começar exatamente aqui no versículo 17 desse capítulo 18 do livro do Gênesis, onde Deus fala com Abraão. E o Senhor disse consigo: Acaso poderei ocultar a Abraão o que vou fazer? Pois Abraão virá a ser uma grande nação e forte, e nele serão abençoadas todas as nações da terra. De fato, eu o escolhi para que ensine seus filhos e sua família a guardarem os caminhos do Senhor, praticando a justiça e o direito, a fim de que o Senhor cumpra em favor de Abraão tudo o que lhe prometeu. O que Deus deu como missão e como promessa a Abraão, eu quero ousar e dizer também que nós assim o recebemos. De fato, eu o escolhi. E nós, em Jesus Cristo, somos eleitos de Deus. Nele, é o que nos diz São Paulo, nós fomos predestinados para a sua glória. Então existe uma escolha de Deus a nosso respeito, e aquilo que Deus deu por missão a Abraão, para que ensine seus filhos. Não é que eu estou puxando sardinha aqui, porque a missa é das famílias. Também. Mas diz: eu escolhi para que ensine seus filhos e sua família a guardarem os caminhos do Senhor. Então vocês que são pais, que estão aqui, aqueles que nos acompanham, Deus deu essa missão, que vocês ensinem os seus filhos. E o ensino é também uma obra de misericórdia. A igreja diz que nós realizamos obra de misericórdia quando nós ensinamos, desculpe qualificar assim, mas é o que diz a igreja, quando nós ensinamos os ignorantes, ou aqueles que não sabem. Então, a ensinarem os seus filhos e sua família, não somente os filhos, mas toda a família. Daqui, nós podemos incluir não somente os pais, mas nós que somos solteiros, a ensinarmos as nossas famílias a guardarem os caminhos do Senhor.
ensinarmos com as nossas palavras, ensinarmos com o nosso testemunho de vida a conhecerem Deus. Mas o que eu achei interessante, depois de todo esse diálogo que Abraão, como um amigo de Deus, como um escolhido para que através dele pudesse surgir uma numerosa multidão de filhos, foi assim que Deus deu a promessa a Abraão. Mas, no entanto, hoje nós vemos aqui Abraão, este que é amigo de Deus, escolhido de Deus, como um intercessor, aquele que pede diante de Deus, não porque tem méritos, mas porque conhece quem é Deus. E se nós conhecemos quem é Deus, meu irmão e minha irmã, nós temos a confiança de chegarmos até Ele e de pedirmos por aqueles que necessitam. Por que no Santa Missa, no início, eu dizia, reze pelos seus filhos, sobrinhos, afilhados, por aqueles que estão doentes, por aqueles que estão necessitados do consolo, porque perderam seus entes queridos, porque nós sabemos que Deus é um Deus de consolação, nós sabemos que Deus é aquele que escuta as nossas orações, por isso que nós devemos clamar, por isso que nós devemos pedir. E aqueles filhos que fazem a experiência com um pai que é amoroso, mas que um pai que tem também o pulso firme, sabe o que deve pedir para o pai, sabe o que deve colocar ali, porque tem certas coisas que os filhos já sabem, isso eu não posso pedir para meu pai, porque ele não dará. Mas tem certas coisas que nós sabemos que os pais darão, não é, Reginaldo? Meu compadre que está aqui. Então, Abraão se colocou hoje como intercessor. Só que, Abraão, por ter uma amizade profunda com Deus, e que nós também somos chamados a termos, ele, antes do mal acontecer, Abraão foi alertado. E isso aqui, tanto a Ju, Rubens, Tânia, Fabinho, nós que somos amigos de Deus, Deus quer nos falar. Não numa realidade que nós ficamos aí tentando adivinhar futuro, porque isso não combina conosco, cristãos católicos, mas se nós vivemos numa comunhão, numa amizade com Deus, Deus quer nos alertar quando o mal está prestes a acontecer na nossa vida, na nossa família, na nossa casa, e nós nos colocarmos em intercessão. Eu não sei se vocês já viveram essa experiência. Parece que quando a gente está ali, principalmente quando nós estamos em viagem, já vivi muito isso, gente. Vivi muito isso, tanto dentro do avião, dentro de ônibus, porque por diversas vezes eu fui para a minha cidade de férias, para Goiás, então praticamente é um dia todo de viagem. Quantos rosários eu já rezei dentro de um ônibus, intercedendo por aquele povo que estava ali naquele ônibus, intercedendo pela viagem, porque parece que a gente pressente uma coisa assim, tem meio que um pressentimento, de que precisamos interceder para que o mal não aconteça, para que não venha a acontecer um acidente. E a mesma coisa nas nossas casas, nas nossas famílias. Tem momentos que Deus, porque nós somos assim amigos dele, vivemos na intimidade, Deus quer nos alertar. E muitas situações Deus quer também nos preparar, porque talvez nós não seremos poupados. Mas contudo, Deus quer já nos preparar para que nas situações que nós teremos que enfrentá-las, nós estejamos com a força que não vem de nós mesmos, mas uma força que vem do Espírito, de uma força que vem do alto. Então, antes de acontecer o mal, a Sodoma, a Gomorra, Deus quis alertar Abraão. Olha, pelas injustiças, pelos pecados que essas cidades, que essas pessoas realizaram, eu irei castigar essas cidades. Eu irei exterminar essas cidades. Ló tinha sido enviado até Sodoma e Gomorra e traz dizendo de tudo aquilo que acontece nessas cidades. E antes de exterminar essas cidades, Abraão se coloca nesse diálogo. Parece que Abraão testa a paciência de Deus. É uma linguagem metafórica, viu, gente? Porque quem perde paciência é somente a gente. Deus tem uma paciência infinita, não é? Então, Abraão, sabendo que ali não tinham somente injustos, mas ele dizia assim, o justo pelos injustos, Deus? Vai exterminar todo mundo e os justos? E os que não cometem pecado? E os que estão na sua presença? Vai também eliminá-los? Acabará com a família deles? E se tiver ali, ele começou no número grande,
40, foi abaixando, foi na verdade 50, 50, 40, chegou no 20. Na hora que ele chegou no 20, a gente tem a impressão assim, ele vai parar, né? Senhor, não te irrites. E se tiver ali somente 10? Aí o que Deus respondeu? Por causa dos 10, não a destruiria. Ele quase falou, e se tiver um? Quase que ele perguntou para Deus, se tivesse um justo nessas cidades, o Senhor iria destruí-la? Ou eu destruí-las? Gente, essa palavra é para você, é para mim. Deus nos chama à intercessão pelos nossos, e ao mesmo tempo Deus nos chama a vivermos a justiça, vivermos a santidade. Você diz assim, Padre Wellison, somente eu? Não, começa de você, para Deus começar a atingir os demais, a sua família. Mas Deus, se olhar para a sua vida, enxergar ali santidade, Ele usará de misericórdia, Ele usará de bondade e não destruirá, gente, aquilo que talvez o pecado, não Deus, mas o pecado queria realizar, porque Deus é inacessível ao mal. O que nos destrói, o que destrói a nossa família não é Deus. Tenhamos a consciência dessa realidade. O que destrói, gente, a nós mesmos e a nossa família é o pecado. São as escolhas ruins que nós realizamos e que os nossos realizam. E diante dessas escolhas que eles realizam, do mal tantas vezes cometido, o que nós devemos pedir? Senhor, usa de misericórdia, porque meus irmãos e minhas irmãs, nós escutávamos ontem na liturgia do domingo, a morte ela entra exatamente por conta do pecado, é salário do pecado. O mal entra exatamente pelas escolhas realizadas não em Deus, mas a partir do nosso egoísmo. E eu digo para você com toda sinceridade, porque é a pura verdade mesmo, Satanás nos cobra tudo. Nos cobra tudo. Aparentemente ele nos oferece, como ele ofereceu a Jesus, diversas realidades. Olha, Senhor, se prostre aqui que você ganhará todos os bens. Tentou Jesus Cristo a transformar pão em pedra em pão. Satanás aparentemente ele nos revela coisas assim, entre aspas, maravilhosas, mas depois que nós já estamos seduzidos por ele, ele começa a cobrar tudo de cada um de nós. E eu não digo isso para assustar vocês, mas ao mesmo tempo nós ficarmos espertos e nos colocarmos em intercessão. Gente, às vezes aqueles que se entregam ao crime, chegará a hora que o crime vai cobrar essa pessoa. Aqueles que se entregam ao tráfico, chegará uma hora que o tráfico vai cobrar aquela pessoa. Uma pessoa que se entrega a uma sexualidade desregrada, chegará um momento onde uma sexualidade desregrada cobrará aquela pessoa. E às vezes, gente, vem uma cobrança, não talvez pela pessoa, mas a consequência da escolha dela acaba acarretando na vida de outros. Eu acho um absurdo, gente. E eu digo aqui para as meninas, para as jovens, tantas vezes que eu já atendi lá no Instituto Canção Nova quando eu trabalhava. Gente, às vezes nas aventuras dos jovens, numa sexualidade ali à flor da pele, um casal de namorados já começa a ter uma relação sexual, depois já vem a gestação, em primeiro lugar vem uma gestação indesejada, depois tem que enfrentar a família, depois vem a criança, que aqueles jovens não sabem mal cuidar deles, não sabem nem arrumar uma cama, vai lá saber trocar uma fralda. Depois o que acontece? Infelizmente, se eu estiver mentindo aqui agora, vocês podem dizer, mentira do Padre Wellison. Depois sobra para quem? Para a menina e para a família dela, porque o rapaz dá no pé. E depois, a menina que não estava preparada para educar aquela criança, a família que mal conseguia educar a filha, já é uma outra, infelizmente, gente. Toda criança, toda vida é bem-vinda. Mas de vez em quando chegam nessas situações, eu não estou jogando praga, não estou falando desgraça aqui na vida de ninguém, talvez alguns se identifiquem nessa situação, e talvez esteja vivendo isso. Gente, mas depois a criança cresce sem o apoio de pais, sem o apoio da família, e é um dado, claro que isso não é o geral, mas o que
adolescentes se tornam, gente. Está vendo que o pecado acaba cobrando da gente? Eu disse uma situação, mas é uma situação que acontece em muitas famílias, infelizmente. E eu não gostaria que isso acontecesse, eu estou somente dando um dado aqui. De tantos outros que eu poderia também mencionar. Mas na hora do calor, na hora de nós vivermos a nossa vida e ninguém manda em nós não pensamos na consequência. E talvez os pais até mesmo alertavam, porque estão na intimidade com Deus, falam com os filhos: olha, meu filho, isso vai levar você a essa realidade. Isso vai fazer disso, essa realidade vai fazer isso na sua vida. E nós não escutamos. Aí entra de novo a nossa parte, interceder pela nossa família, suplicar pela nossa família, pedir misericórdia a Deus. E hoje, aqui a liturgia da palavra, nós até cantávamos um salmo: o Senhor é indulgente, é favorável. Se o Senhor é indulgente, se o Senhor é favorável, Ele não quer nos tratar como exigem as nossas culpas, como o pecado quer exigir de nós, porque Deus quer mudar a rota da nossa vida. Deus quer nos levar a uma conversão, gente, e uma conversão também da nossa família. Por isso que toda oração que você faz, minha mãe sempre diz isso: nenhuma oração cai no chão. Nenhuma oração. Toda intercessão que você faz pela sua família, pelos seus, Deus está escutando. E chegará o momento certo dele manifestar. Mas Ele quer encontrar nós, cada um de nós aqui, na posição de sentinela. Vocês sabem o que é o sentinela? O sentinela, ele vê de longe. Talvez o perigo chegar, ele começa a gritar, ele começa a acordar os soldados. O perigo está chegando. Mas se nós estivermos dormindo e não ocupando o posto que Deus nos deu, infelizmente, gente, o mal entrará nas nossas famílias, nas nossas casas, e ficará muito difícil nós tirarmos, se não for pela graça de Deus. Então Deus hoje está nos alertando: mantenhamos a oração pela nossa família, cuidemos dos nossos, intercedamos pelos nossos, mas ao mesmo tempo, sabendo da bondade de Deus, sabendo da misericórdia de Deus, Deus pede de nós também, gente, mudança de vida, conversão. Se hoje você está aqui nessa Santa Missa escutando que Deus é indulgente, que Deus é favorável, que Ele perdoa todas as nossas culpas, o que nós devemos fazer? Nos voltarmos para Ele, de todo o coração, pararmos de andar nos caminhos errados e nos voltarmos para o Senhor, colocarmos as nossas famílias no trilho correto da santidade. Não sermos, meus irmãos e minhas irmãs, como o povo de Sodoma e Gomorra, que estava atraindo a ira de Deus. Mas, ao contrário, Senhor, eu não mereço realmente, mas o Senhor tem percebido, Senhor, que eu estou buscando andar nos seus caminhos, que eu estou intercedendo, que eu estou rezando, que eu estou pedindo, que eu estou me confessando, que eu estou buscando a Santa Missa. Misericórdia, Senhor. Gente, Deus, Ele vê aquilo que talvez ninguém está vendo, mas Deus vê aqueles momentos que nós paramos dentro do nosso quarto, nos ajoelhamos e ali nós oramos a Deus, nós pedimos, nós suplicamos. E isso não será em vão, não. Tenha certeza, na hora certa, Deus há de se manifestar. E para encerrar, porque meu tempo hoje já foi corrido demais, o Evangelho que eu não posso deixar de falar rapidamente dele, tenho 3 minutos para falar do Evangelho. O Evangelho nós escutamos Jesus Cristo falar do seguimento. E duas pessoas se aproximam de Jesus e querem segui-lo. E Jesus Cristo vai dizer dos desafios de ser exatamente discípulo dele. O Evangelho começou exatamente anunciando que a multidão seguia Jesus Cristo. Nós estamos vendo os milagres, nós estamos escutando as suas palavras. O Padre José Augusto, que gosta de falar, ele é o cara, né? Ele é o cara. Mas só que Jesus Cristo ele falou assim: olha, vamos passar para outra margem, porque quem estiver disposto a me seguir também passará para outra margem. Passar para outra margem, meus irmãos e minhas irmãs, é passar para outra margem do lado dos justos, é abandonar o pecado. Passar para outra margem, meus irmãos e minhas irmãs, é buscar uma conversão, é buscar estar mais próximo de Cristo. Passar para outra margem é nos colocarmos também, meus irmãos e minhas irmãs, nas privações.
O que Jesus Cristo falou logo para o primeiro personagem? Olha, você pode me seguir, mas você sabe que as raposas lá têm as suas tocas, os pássaros têm seu ninho, mas eu não tenho lugar de encostar a cabeça. Rubens, Tânia, nós queremos passar para outra margem, nós queremos um travesseiro confortável. Nós queremos passar para outra margem e seguir Jesus Cristo, mas nós queremos comer do bom e do melhor. Nós queremos passar para outra margem, mas nós não queremos a cruz, nós não queremos a insegurança, nós não queremos as lágrimas. Nós queremos passar para outra margem. Não, Senhor, eu vou. Tá bom, você vai comigo? Vou. Reginaldo, domingo, dia de você cuidar dos seus 4 filhos. Reginaldo, a dona Helena que não veio na missa hoje, porque está de torcicólogo lá, minha avó, não pôde vir na missa do domingo. Você pode vir servir na missa? Ô, Padre Wellington, eu não tenho tempo no domingo. É só da minha família. Ué, Reginaldo, você não quer me seguir? Sim, Jesus, mas tem um tempo da minha família. Mas tem 24 horas ainda, Reginaldo, é só na hora da missa. Não, Senhor. Se fosse um outro dia, até que eu iria. Mas domingo, não pede isso de mim não, Padre. Por favor. Eu sirvo em todas as outras escalas. Estou dando um exemplo do Reginaldo. Eu quero seguir Jesus Cristo. Padre Wellington, mas hoje meus amigos vão jogar futebol. Todo futebol, eu não posso falhar não, eu tenho que estar lá. Oh, meu Deus, precisou de uma coisa, de ir visitar um doente, mas eu marquei lá no salão para eu fazer minha unha. Mas a pessoa precisa hoje que você possa ir lá, rezar, ajudá-la, cuidar um pouquinho. Não vai demorar muito não. Mas nós vamos encontrando desculpa, gente, para não servir a Deus. Sempre temos outras coisas mais importantes. E sempre queremos seguir no conforto. Vai me dar status? Eu vou ganhar seguidores no Instagram? Todos vão me aplaudir? Isso eu quero seguir Jesus Cristo. Eu quero até mesmo fundar uma igreja para ganhar um dinheirinho. Vou largar da igreja católica. Agora eu aceitei Jesus. Agora eu aceitei Jesus, mas eu aceitei Jesus que enche o meu bolso. E por fim, o outro personagem que Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, apresentou. Se você está achando que eu estou sendo duro, olha o que Jesus falou para aquele menino. Eu vou te seguir sim, Senhor, mas deixa eu enterrar meu pai. Aí você poderia dizer assim, o pai dele estava morrendo já, por isso que ele queria enterrar o pai dele. Não era não, gente. É porque era tradição do filho cuidar do pai até a velhice, e depois que o pai morresse, aí sim, ia seguir os rabinos e assim por diante. Então eu falei assim, Senhor, eu vou seguir, mas eu quero curtir toda a minha vida primeiro, esperar meu pai ficar velho, depois ele morrer, eu vou te seguir. Jesus falou assim para ele, não, é agora. Jesus não desprezou os valores familiares nesse sentido, mas colocou-os no seu devido lugar. Se eu fosse esperar meu pai morrer, gente, meu pai morreu ano passado, na Canção Nova tem 14 anos já. Agora que eu começaria a servir a Jesus, quantas coisas eu teria perdido de bom. E eu talvez não teria visto o meu pai ser atingido pela salvação de Jesus como eu vi. Receber os sacramentos. Fiz a missa de corpo presente do meu pai dentro da igreja, coisa que não acontece muito lá em Jataí. Meu pai morreu ao lado de um sacerdote. Olha os frutos de quem segue Jesus Cristo. Não que é uma troca, mas Deus disse que Ele iria nos dar também as graças, porque seguir Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, temos os desafios, mas eu digo para você, mesmo nesses desafios eu digo, eu não trocaria por nada. E não é somente para ser padre, ser freira, ser missionário, não, no dia a dia seguir Jesus, fazer o que Ele pede, colocá-lo em primeiro lugar. Lembra no texto da misericórdia, meu Deus, e quem mais? Meu tudo. Porque talvez a gente pode dizer assim, meu tudo são os meus filhos, meu esposo, mas quem te deu o seu filho? Quem te deu o seu esposo, sua esposa? Deus. Ele é o tudo. E Ele te deu como presente essas pessoas maravilhosas para você cuidar, para estar do seu lado. Então hoje, meus irmãos e minhas irmãs, assumamos a nossa posição de seguimento a Jesus Cristo e coloquemo-nos como sentinelas, como intercessor, como foi Abraão. Estejamos atentos, porque não dá tempo de eu falar para vocês quantas coisas hoje querem chegar nas nossas famílias. Infelizmente, esses dias chegou um vídeo de uma empresa grande aí, que vende lanches, aprovando, ensinando crianças a respeito de teorias e ideologias e falando que tudo isso está bom, está certo.
terrível. Então, assim, estejamos de sentinelas, possamos seguir Jesus Cristo. Nessas realidades que chegam aí, eu não vou falar aqui para não me complicar depois, porque não dá tempo também, graças a Deus. Né? Mas tem acontecido. Sigamos Jesus Cristo como hoje o nosso Marte. Se estamos de vermelho é porque ele disse Jesus Cristo em primeiro lugar. Não as ideologias, não o que o mundo nos ensina. Então que você possa sair hoje com esses barulhinhos na sua cabeça aqui hoje dessa Santa Missa. Com as graças de Deus, sim. Com as bênçãos de Deus, mas também com a posição. Seguir Jesus Cristo. Proteger a nossa família. Lembra que nós cantamos e foi de propósito a música? Seu orar, seu clamar. Nenhum mal irá resistir. Mas se você rezar, se você clamar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.